Mal é um perdedor feio, nojento e patético que, por alguma razão, é o senhor das ruínas demoníacas. Ele vive em Enti Isla, um continente com uma grande ilha central e 4 ilhas menores em cada lado. Os deuses vigiam esta terra, mas todos temem o rosto feio e nojento de Mal, também conhecido como Senhor das Trevas Satan, governante do submundo. Mal declara guerra contra o mundo humano com o objetivo de criar uma utopia para todas as criaturas das trevas. Seus 4 poderosos generais Adramielt, Lúcifer, Asha e Melacoda, cada um lança um ataque em uma das 4 ilhas, espalhando terror. No entanto, um herói corajoso surge empunhando uma espada sagrada. Com esta espada, o herói lidera o exército humano para derrotar cada general e suas forças, basicamente avançando rapidamente por cada um deles para chegar ao DLC do Senhor Demônio. Após reunir cavaleiros da Aliança Humana, o herói avança para a ilha central para sitiar o Palácio do Senhor das Trevas. A batalha é feroz, com ambos os lados lutando com todas as suas forças. O herói enfrenta Mal em combate e, com a ajuda de 2 caras com Hadouken, eles congelam Mal e conseguem golpear e cortar um dos chifres de Mal. Nesse momento, Ashia chega e salva Mal, explodindo-os com uma força de 10.000 puns. Ele relata que os exércitos humanos estão sobrecarregando suas forças e que eles estão praticamente derrotados. Um dos magos diz ao herói que eles deveriam recuar e voltar com reforços. Mas o herói lhes diz: de jeito nenhum, esta é a minha vitória real. Mal desvia da lâmina e voa para o ar. Ele decreta aos humanos que irá reverter o próprio Isekai, mas promete voltar um dia para conquistar e transformá-los todos em trabalhadores da fábrica Temo. Então, ele voa em direção a um portal. Determinada, a heroína diz a seus magos que irá atrás dele, jurando seguir Mal onde quer que ele vá para derrotá-lo, e definitivamente não para se casar e ter filhos com ele. Ela e o sumo sacerdote, Olba, voam em direção ao portal antes que ele se feche. Ela consegue passar, mas Olba não, deixando-a desapontada enquanto o portal a transporta para longe. O portal transporta Mal e Ashia para o Japão moderno. Eles ficam chocados porque seus corpos musculosos se transformaram em físicos genéricos de protagonistas de anime. Em sua confusão, eles são confrontados pelos federais. Ashia tenta lutar contra a polícia com sua magia, mas percebe que não tem poderes mágicos e parece um esquisito, então eles são presos. Mais tarde eles são liberados. Mal explica a Ashia que devido à falta de magia na Terra, eles perderam suas formas demoníacas. Mal diz que ainda tem um pouco de magia e pergunta a Ashia se ele tem alguma. Ashia demonstra, mas apenas acaba chamando um motorista de Uber ao levantar a mão. Eles continuam andando e Mal explica que precisam controlar o pouco de magia que tem para evitar que acabe. Embora a magia seja apenas um conceito de fantasia na Terra, pode haver uma maneira de reabastecê-la. Até lá, eles apenas têm que seguir as regras humanas e viver na Terra, impedindo Ashia de atravessar a rua sem cuidado. Mal e Ashia vão a uma agência imobiliária para encontrar um lugar para morar. O agente oferece-lhes uma casa estilo Doraemon, que Mal diz não se comparar ao seu palácio, mas eles estão basicamente falidos. Eles conhecem a proprietária, Mickey T, cuja aparência os aterroriza. Decidem usar pseudônimos, escolhendo os nomes Mal e Ashia. Eles saem para procurar trabalho, mas não encontram nenhum. Mal diz a Ashia que eles precisam voltar para Enti Isla, então ele decide ganhar a vida para eles enquanto Ashia descobre como recuperar sua magia e voltar para conquistar tanto Enti Isla quanto a Terra. Ashia concorda alegremente. Mal começa seu trabalho meio período no MJ Ronald, cuja máquina de sorvete está sempre funcionando. Ashia reclama que Mal deveria gerenciar melhor suas finanças, mas Mal insiste que todos os eletrônicos que comprou são essenciais para a vida deles. Logo, Mal recebe uma promoção e está ansioso para contar a Ashia. A caminho de casa, ele encontra Emília, a heroína. Mal fica chocado ao ver Emília, não por ela estar lá, mas porque agora ela é ruiva. Ela diz a ele que o perseguiu para derrotá-lo. Ele tenta acalmá-la, mas ela diz que agora é britânica. Isso não acaba bem, e eles acabam na delegacia. A polícia acha que é uma briga de casal e avisa Emília que é perigoso se tornar britânica perto do namorado. Logo são liberados da delegacia. Emília avisa Mal que não acabou e que ela vai caçá-lo depois de pagar os impostos. Mais tarde, Ashia e Mal estão comendo quando Emília aparece na casa deles. Ashia está assustada, mas Mal explica que já a conheceu no dia anterior e que ela também não pode usar seus poderes, então ele a deixa entrar. Ashia pergunta o que aconteceu com a equipe dela, e ela explica que era para vir com o sumo sacerdote para derrotar Mal e voltar para casa. Mas o sacerdote não conseguiu atravessar o portal, então ela está basicamente presa, sem poderes. E mais importante, quebrada como inferno. Mal sugere que ela se junte a eles, mas Emília recusa, dizendo que não precisa da piedade dele. Ela o adverte que tem poder suficiente para derrotá-lo, mas não usará porque se gastar todo o seu poder, não poderá voltar para Enti Isla. Então, ela o poupará até encontrar uma forma de voltar para casa.
No dia seguinte, Emília vai ao local de trabalho de Mal pedindo para falar com o gerente, mas ele continua a tratá-la como cliente e não responde aos seus pedidos. Ela entende a mensagem e pede para se encontrar depois do trabalho dele. Quando se encontram, ela pergunta se ele planeja ficar na Terra para sempre. Ele diz que não, mas ela aponta que ele tem vivido normalmente e parece estar se divertindo. Ela propõe que se ele ficar na Terra e levar uma vida humana feliz, ela não tentará derrotá-lo e, na verdade, pode até sair com ele. Ela segue Mal até a casa dele e então, constrangida, pergunta se pode ficar lá, porque passou de super-heroína a super-desempregada em apenas 3 dias. Asha fica chocada ao vê-la ali. Mal diz para ele se acostumar, pois ela vai morar com eles. Mal, Asha e Emília estão vivendo suas vidas quando de repente há um terremoto. Eles saem para ver a área sob ataque. Enquanto as pessoas fogem, eles se aproximam e veem que a figura alada responsável pelos ataques é Lúcifer. Emília fica chocada, dizendo que tinha certeza de que o havia empalado com sua espada sagrada. Mal explica que Lúcifer foi salvo por um amigo e chegou lá com a ajuda desse amigo, que é o sumo sacerdote. Olba e Emília está devastada e se sente traída. Ela pergunta a Olba por que ele fez isso e Mal revela que Olba não queria que ela reinasse sobre eles após derrotar as forças do mal. Valdiaki queria se livrar dela, então a deixou passar pelo portal sozinha. Ele se aliou a Lúcifer prometendo levá-lo de volta ao céu. Olba fica chocado que Mao sabe tudo isso, e Mao diz que era óbvio, porque é igual aos filmes. Isso irrita a Shia, que pergunta a Mao como ele teve tempo para ver filmes. Mao diz que apenas os baixou via Pirate Bay. A Shia reclama que passa todo o tempo limpando e nunca tem uma pausa para atualizar sua conta no Letterboxd. A brincadeira deles é interrompida quando Lúcifer atira no peito de Ashia. Lúcifer então os ataca, mas Mao os protege com uma barreira. Olba diz a Lúcifer para ter cuidado, mas Lúcifer diz que eles não podem feri-lo porque são fracos. Mao e Emília correm com Ashia nas costas de Mao. Emília reclama que estão fugindo como covardes, mas Mao diz que tem que salvar Ashia de morrer. Caso contrário, terá que limpar a casa inteira sozinho. Emília pergunta por que Lúcifer tem tanto poder. Mao explica que Lúcifer se alimenta de emoções negativas, então, ao aterrorizar as pessoas, ele pode usar o medo delas como fonte de mágica. Lúcifer os alcança e revela que sua mágica vem da amiga de Emília, Chihu. Ele os ataca com Hollow Purples, que eles tentam desviar. Um dos ataques perfura o peito de Mao, e ele reclama que os corpos humanos são fracos. De repente, Olba atira na perna de Lúcifer. Emília pergunta como Olba conseguiu a arma, e Olba diz que é da segunda emenda. Lúcifer se junta a Olba. Olba diz a ele para enterrar Mao e os outros. Emília se prepara para retaliar, mas Mao segura sua mão e os teleporta para longe. Eles reaparecem em uma área movimentada do Boulevard. Emília pergunta por que ele os trouxe para um lugar com tanta gente, mas Lúcifer rapidamente os alcança. Olba se junta a Lúcifer e diz que há muitas pessoas assistindo. Lúcifer responde que vai simplesmente se livrar deles. Primeiro, ele atira em Mao no peito, ferindo-o gravemente. Depois, ele arremessa Chihu para longe, dizendo que não precisa mais dela. Emília corre para pegar Chihu, mas machuca sua perna no processo. Lúcifer decide causar mais caos destruindo uma ponte aérea que começa a desmoronar sobre as pessoas abaixo, que só olham chocadas em vez de correrem. Emília segura sua amiga, aceitando seu destino. De repente, os destroços da ponte flutuam no ar. Emília olha para cima e vê Mao em sua forma demoníaca. Mao agradece a Lúcifer pela ajuda, e Emília percebe que Mao os trouxe ali para superar todos. Determinada a lutar, ela invoca seu poder e manifesta seu espada. Mao utiliza sua expansão de domínio, fazendo as pessoas adormecerem para que possam lutar adequadamente. Lúcifer decide dar tudo de si também. Ele dispara em Emília, mas ela desvia o ataque, atingindo acidentalmente Mao na cabeça. Ela pede desculpas e então voa para lutar contra Lúcifer, envolvendo-se em uma intensa batalha aérea. Em um momento, ela pousa em um poste apenas para ser atingida no rosto pela bomba de penas de Lúcifer. Lúcifer a zomba, perguntando como ela planeja voltar para Anti-Isla se esgotar todo o seu poder. Emília não é afetada porque a Shia, agora em sua forma demoníaca, a salva da explosão. Ele diz a Lúcifer que não é mais seu aliado, já que ele foi contra Mao, e também porque parece um cosplayer fracassado de Sephiroth. Emília pergunta como a Shia está vivo, e a Shia explica que Mao lhe deu batida de proteína suficiente para que ele voltasse à vida. Olba, tentando fazer um pico de Rainbow Six, tenta atirar em Ashia, mas Emília derruba a arma de suas mãos. Lúcifer grita para Olba usar magia e parar de agir como um humano. Olba reclama que eles não poderão voltar se ele esgotar sua magia, mas Lúcifer argumenta que não importará se eles morrerem ali. Então, Olba ativa sua magia e começa a lutar contra Emília enquanto Ashia luta contra Lúcifer.
Mao, ainda segurando o campo mágico, sente-se desapontado por estar apenas ali como um personagem secundário cuidando de Chihu. Emilia e Ashia atacam Lucifer juntos, sobrecarregando-o. Olba tenta salvar Lucifer usando um raio, mas Ashia tira um 20 e contra-ataca jogando carros sem seguro em Olba, arremessando-o contra um prédio. Olba tenta manipular emocionalmente Emilia, perguntando por que ela está se unindo às forças do mal, mas ela diz para ele calar a boca. Mao abaixa suavemente os destroços da ponte, evitando mais destruição. Ele diz que precisa terminar tudo rapidamente ou não ganhará funcionário do mês. Lucifer começa a tremer enquanto voa para confrontar Mao, que está em um esquema de Sigma Mali. Olba tenta abrir um portal para eles escaparem, mas Mao o manda colidir com um prédio antes que ele consiga lançar o feitiço. Com grande velocidade, Mao aparece na frente do tremendo Lucifer, olhando para ele com raiva. Ele pergunta a Emilia o que deveria fazer com Lucifer. Ela diz que ele deveria transformá-lo em um animador da mapa como punição. Mao concorda, acrescentando que Lucifer também deve se responsabilizar por fazê-lo se atrasar para o trabalho, o que pode arruinar sua chance de ser o funcionário do mês. Com grande força, ele soca Lucifer no rosto, fazendo-o parecer um triste pote da cobiça. Lucifer fica humilhado com o rosto inchado enquanto Mao declara que deve corrigir os erros de Lucifer como seu superior. Usando seu poder, Mao repara a ponte destruída e devolve tudo ao normal. Lucifer acaba ficando na Terra e se juntando ao time deles. Ele se torna um nerd aprendendo sobre o mundo, especialmente compras pela internet e desperdiçando suas finanças comprando no Alibaba e Wish. Naquela noite, Mao volta do trabalho e vê alguém tentando entrar no lugar deles. A garota, vestida com um kimono, tem os reflexos de um bebê de 9 meses, assusta-se e tropeça caindo da escada. Mao a pega, mas ela desmaia. Quando ela acorda na manhã seguinte, se apresenta como Suzuno. Ela explica que se mudou para o apartamento adjacente na semana passada e vem de uma família profundamente tradicional, por isso não está acostumada com a sociedade moderna. Suzuno e Emilia saem para o dia e estão na estação de trem quando Suzuno revela que nunca esteve em um trem. Emilia, confusa, pergunta como ela chegou à cidade. Suzuno diz que usou o portão. Emilia pergunta se ela é de Ente Isla, o que Suzuno confirma. Ambas ficam chocadas ao descobrir que vêm da mesma região. Emilia conta ao grupo sobre Suzuno, e ela decide mostrar-lhes como abriu o portal. Ela acende alguns gravetos em uma tigela, e todos observam para ver o que acontece. De repente, um pequeno portal aparece no ar, sugando a atmosfera. Mao grita para eles segurarem em algo e rapidamente protege Chihu perto de uma árvore. Uma enorme maçã amarela cai do portão e então ele se fecha. Mao comenta que o mundo dos demônios não tem maçãs douradas. Isso é do Minecraft. Emilia diz que coisas estranhas sempre acontecem quando eles estão no mesmo lugar. Mao brinca que é ela quem os está perseguindo, mas Emilia nega, dizendo que veio dar alguns conselhos a Suzuno, já que ela está hospedada com eles e ela também não quer estar perto dele. Mao então insulta o visual dela, dizendo que ela não tem estilo e é ridículo, o que a irrita. Ela invoca sua espada sagrada e se prepara para atacá-lo. Ashia tenta impedi-la, mas suas pernas estão desconectadas do dispositivo. Lucifer olha para Chihu para parar Emilia, mas ela está muito empolgada por Mao tê-la abraçado. Suzuno também não interfere e Emilia está prestes a cortá-lo com sua espada, mas Mao se protege com a maçã. Para a surpresa de todos, a maçã aparou perfeitamente a espada de Emilia. A maçã então se transforma em uma jovem garota. Ela espirra de um jeito fofo antes de adormecer. Eles a levam para a casa deles, perguntando-se quem ela é. Ela finalmente acorda e os cumprimenta, revelando que pode falar um pouco de japonês após assistir Cocomelon. Mao pergunta quem ela é. Ela se apresenta como Alas Ramos. Ela espirra novamente, e um símbolo de lua crescente brilha em sua testa. Mao vê isso e sorri, perguntando de onde ela veio e quem são seus pais. Ela diz que seu pai é Mao e sua mãe é Emilia, apontando para os dois, chocando todo mundo. Alas abraça Emilia apertadamente. Emilia defende que não tem uma filha, e Alas parece ser um bebê especial porque pegou a espada sagrada com as mãos. Lucifer pergunta por que Alas está se referindo a eles como seus pais. Chihu sugere que talvez ela tenha se impressionado com eles, pois foram as primeiras pessoas que viu após sair da maçã. Lucifer pergunta então como ela sabia que Mao era o rei demônio. Ashia diz que alguém deve ter contado a ela do Light Novel. Emilia diz que quem a enviou pode ser um aliado ou inimigo, mas certamente virá buscar Alas em breve. Suzuno menciona que o nome de Alas está na língua dos humanos de Ente Isla, então seus verdadeiros pais devem morar em algum lugar de Ente Isla. Mao diz que até que quem enviou Alas venha buscá-la, ela ficará com eles. Lucifer pergunta quem irá cuidar dela. Emilia diz que mora sozinha e trabalha durante o dia. Então Mao diz que seus camaradas cuidarão dela.
Ele designa Suzuno, Chiho e Ashia para cuidar dela. Ashia pergunta por que ele aceitou a Lars e Mao diz que simplesmente sente que é sua responsabilidade cuidar dela. Basicamente, seus instintos paternos entrando em ação. Mao leva a Lars para comprar balões, com Emilia se juntando a eles. Eles planejam ver Power Rangers Ninja Storm, em que Emilia é basicamente uma Sugar Mama. Depois de comer, eles vão para o posto de apresentação, sem saber que estão sendo observados. Durante o show, a Lars começa a falar de forma estranha, mencionando que todos estão caindo. A marca de lua crescente dela brilha, levando Mao a cobri-la. Preocupados, eles a levam para fora, onde ela desmaia. Emilia pede a Mao para pegar uma bebida gelada enquanto ela cuida de Alas. Uma senhora se aproxima, oferecendo ajuda, revelando um anel que ressoa com o símbolo de Alas, fazendo com que ele desapareça e ela volte a ficar ágil. Alas chama por sua mãe. Emilia a segura para protegê-la da senhora, que alerta sobre o movimento do Regimento Celestial de Gabriel para capturar Alas. Quando Mao retorna, a senhora desaparece, deixando Emilia em choque. Ela acusa Mao de ser alheio ao perigo. Eles andam na montanha russa, e Emilia pede para ele contar por que acolheu Alas e também por que ele parece saber sobre a lua crescente nela. Testa. Mao diz para ela parar de bisbilhotar, mas ela se recusa, dizendo que a senhora de antes mencionou um regimento celestial vindo atrás deles muito antes de seu reinado sobre os demônios, quando ele era mais fraco que um goblin. O clã de Mao foi dizimado por um dos nossos espectadores. Ele foi salvo por um anjo que, apesar de sua agressividade, poupou-o. Ela o ensinou sobre o reino humano. Quando ele perguntou por que ela o salvou, ela disse que foi porque o viu chorando. Emilia pergunta por que ele estava chorando e ele diz que foi porque se sentiu fraco ou talvez pensou que ia morrer. Emilia fica chocada ao perceber que a invasão dos demônios foi indiretamente causada por um anjo. Ele diz que o crescente de Alas é o mesmo que a semente que o anjo deixou para trás no dia em que ele desapareceu, e ela deixou um bilhete dizendo para ele plantar e cultivar o cristal se ele quiser saber sobre o mundo. E sem o conhecimento que ela lhe ensinou, ele não teria sido capaz de unificar o reino dos demônios. Emilia pergunta quem era o anjo, e ele diz que ela não precisa saber. Ele pergunta como Alas voltou ao normal. Ela diz que a Dama de Branco a curou, e então mencionou Gabriel e o fragmento de Yesod. Mao fica chocado, percebendo que toda essa comoção é por causa de Yesod. Alas pergunta o que está acontecendo, mas ele a distrai perguntando os nomes dos balões dela. Emilia pergunta qual é o problema, e ele diz que Alas pode ser algo muito maior do que demônios ou anjos, apesar de ela não ser maior que um Guaxinim. Ele diz que os nomes que Alas deu aos seus balões são todos os nomes de Sephiroth, as orbes cosmoplásticas na Árvore da Vida, e que Alas pode ser uma encarnação de Yesod. Gabriel e seu regimento chegam à Árvore de Yesod, que está seca. Ele anuncia que irão iniciar a missão para restaurar a Árvore da Vida à sua forma adequada, guiando-os através de um portão. Enquanto isso, Lúcifer, ocupado fazendo um pedido no Nordeste, sente que um portão maior acabou de se abrir em algum lugar. Mao e Emilia voltam para casa apenas para encontrar Gabriel e seus soldados que capturaram Lúcifer e Suzuno. Gabriel anuncia que levará Alas e a espada sagrada de Emilia. Mao recusa e Gabriel diz que sentiu a energia de Alas depois que seu fragmento foi tirado do castelo dos demônios em Ente Isla, levando-o a encontrá-la. Ele pergunta a Mao se ele dará ela voluntariamente. Em cima, Alas grita que Gabriel é um homem mau porque parece um traficante de pessoas com o rosto de uma vogue. Mao diz que a Alas não quer ir com ele, então ele também não a entregará. Ele também se recusa a entregar a espada. E Emilia apoia sua decisão. Gabriel pergunta se Mao tem certeza de sua decisão, avisando-o das consequências de recusar. Mao afirma que não deixará uma criança chorar apenas para salvar sua própria vida. Gabriel afirma que não quer usar força, mas acaba usando, lançando Mao contra a parede, afirmando que mesmo se Mao tivesse os poderes de demônio, ele perderia. Mao mantém-se firme dizendo a Gabriel, não, eu ganharia, afirmando que Alas também se tornaria seu herdeiro quando ele terminasse de conquistar ambos os mundos. Gabriel está prestes a atacá-lo novamente, mas Chiho interfere e implora a Gabriel para não levar Alas, pois Alas realmente gosta de Mao e Emilia. Ela se curva, chorando e implorando-lhe para não o fazer. Gabriel, tocado, acaba indo embora, mas promete voltar na manhã seguinte para levar Alas. O grupo se reúne na casa de Mao para discutir seus próximos passos. Mao explica que se Alas é realmente parte da Sefira Yesod da Árvore da Vida, eles estão em apuros, mais apertados do que o dela. Suzuno lhes contou sobre a Árvore da Vida, localizada no céu, que continuamente cria o mundo. Os 10 frutos da árvore, chamados de Sephiru, correspondem a vários componentes do mundo. A nona Sefira, Yesod, governa o ego e o mundo astral. De acordo com a lenda, os componentes do mundo que Yesod governa estão em perigo, significando que Gabriel precisa de Alas para manter o equilíbrio universal. Chiho acrescenta que Alas realmente tem que voltar.
No entanto, Suzuno aponta que isso é baseado em lenda e não há prova física de que a árvore da vida está sustentando o mundo. Ela acha improvável que uma peça faltante de uma árvore condene o planeta. Apesar de não acreditar na lenda, eles não estão em posição de resistir a um anjo da guarda. Lúcifer pergunta o que devem fazer a seguir. Maú pergunta a Alá se ela quer ir com Gabriel, mas ela recusa firmemente. Ele sorri, dizendo que montarão uma resistência total no dia seguinte. Emília menciona que ela e Suzuno não podem ir contra um anjo à luz do dia. Maú reconhece que determinação sozinha não os ajudará a derrotar o anjo, mas ele ainda precisa planejar para o pior e analisar os riscos. Emília pergunta se ele realmente quer lutar contra Gabriel. Maú responde que arriscará a vida por seu filho, como qualquer pai faria. Emília cora com seu... palavras. Ele explica que deve estar colhendo o que plantou na vida. Ele sabe que houve pais que arriscaram suas vidas para salvar seus filhos quando ele atacou Ente Isla. Agora que ele mesmo se tornou pai, está fazendo o mesmo. Só que desta vez, ele é um pai causando destruição. Maú anuncia que deveriam dormir. Emília sorri enquanto observa os dois dormirem. Na manhã seguinte, Emília acorda primeiro e sorri ao vê-los dormindo tranquilamente. De repente, seu sorriso desaparece ao notar Gabriel sorrindo para eles enquanto ela sorri para Maú e Alas. Ela rapidamente puxa sua espada e a aponta para ele. Ele diz para ela relaxar, afirmando que eles podem discutir as coisas sem lutar. Gabriel explica que seria indelicado da parte dele atacar uma família que está dormindo. Então ele tem esperado pacientemente. Emília pressiona a espada mais perto do pescoço dele, pronta a atacar. Maú acorda em meio à confusão e imediatamente vê Gabriel. Ele pega Alas e se afasta dele. Gabriel lhes dá um ultimato, dizendo que se não lhe derem Alas e a espada sagrada, ele está bem em levar qualquer um dos dois. Ele revela que a Yesod Safira que ele está guardando foi quebrada há algum tempo, e o ladrão a partiu em muitas partes, espalhando-as por aí. Isso significa que Alas não é o único fragmento de Yesod. Gabriel aponta o cristal na espada sagrada, dizendo que foi feito de um fragmento de Yesod. Ele agarra a espada e Emília não consegue movê-la, e Gabriel diz a ela que a espada sagrada não pode derrotá-lo em sua forma atual. Ashia e Suzuno tentam entrar, mas a porta não abre. Gabriel diz a eles para decidirem rapidamente. Maú deixa Alas cair e inclina a cabeça ao chão, implorando para que ele não a leve. Gabriel diz que implorar não vai funcionar. Maú propõe uma barganha, dizendo a Gabriel para levar a cabeça dele em vez disso. Emília recusa, dizendo que ela é quem tem que tomar a cabeça dele, e que dará a ele cabeça depois. Maú insiste que ela não se importa com ela. Preferência. Gabriel comenta que eles deveriam resolver sua disputa conjugal em outro momento, ao qual ambos negam estar casados. Ele pergunta a Maú por que ele está segurando Alas. Maú explica que ela é a esperança que ele recuperou depois de ser salvo da morte e renascer. Gabriel não quer aceitar, mas Maú implora que ele compreenda, por favor. Gabriel decide usar a força, apertando o pescoço de Maú com seus poderes. Alá se posiciona na frente de Maú, sua lua crescente brilhando. Ela diz que não vai com Gabriel e chama os anjos de mentirosos. Eles se tornaram deuses por causa de mentiras. Separaram ela e os amigos, prenderam-nos e agora ele está intimidando seus pais. Ela não vai perdoá-lo. Alas libera seu Gear 5 e se transforma em uma grande bola de energia luminosa, atacando Gabriel e o lançando para fora da casa em direção ao céu. Emília rapidamente o segue enquanto Ashia e Suzuno entram para checá-los. Emília o segue, gritando para Gabriel se afastar de Alas. Ele desvia do primeiro ataque dela, mas ela retorna rapidamente, jogando-o no chão. Gabriel se segura com suas asas, mas Emília continua seu ataque. Ele saca sua espada e Emília pergunta por que ele quer lutar com ela. Ele responde que é ele quem está sendo espancado e que não pode baixar a guarda com ela, mesmo sendo o supervisor dela. Alas avisa Emília para tomar cuidado com a espada de Gabriel, pois é incrivelmente poderosa. Gabriel afirma isso, dizendo que sua espada pode cortar qualquer coisa. Num piscar de olhos, ele aparece atrás de Emília e... ataques. Ela tenta bloquear com sua espada, mas ela é cortada ao meio. Maú diz a Suzuno para levá-lo ao céu onde a batalha está acontecendo, mas os soldados de Gabriel os confrontam, dizendo que não o deixarão passar. Lúcifer intervém, dizendo aos soldados para se posicionarem em formação. Ashia pergunta como isso é possível, e Lúcifer explica que era o arcanjo principal antes de cair, então ainda tem alguma influência sobre eles. Maú reconhece a utilidade de Lúcifer e apressa-se. Gabriel diz a Emília que, se ela agir impulsivamente, ele será forçado a usar toda a sua força. Alas pergunta a Emília se ela estará com Maú. Para sempre. Olhando nos olhos desesperados da criança, Emília assegura a ela que estará com ele até que a morte os separe. Suzuno voa pelo ar com Maú, lançando-o como um arremessador profissional de liga principal em direção a Gabriel. Maú agarra Gabriel e diz a Emília que ela deveria matá-los ambos. Ela se recusa, dizendo que não pode fazer isso na frente de Alas, que está tão feliz por ver seu pai. Gabriel empurra Maú, e Maú começa a cair.
Felizmente, Alas usa seu poder para pegá-lo antes que ele atinja o chão, dizendo a ele que estará com ele e Emília para sempre. Ela então voa para Emília e beija sua espada, fazendo com que ela se regenere enquanto se funde com ela. Essa transformação torna Emília mais forte. Gabriel, surpreso com esse desenvolvimento, decide lutar com todas as suas forças. Emília contra-ataca a espada dele desta vez, e eles duelam no céu. Ela corta a espada dele ao meio, e a ponta de sua lâmina corta o rosto dele. Gabriel recua, dizendo que encontrará o resto dos fragmentos de Yesod e voltará pelo dela mais tarde. Antes de partir, ela pergunta por que ele está tão desesperado para coletar os fragmentos agora, após tantos séculos. Ele não responde diretamente à pergunta, mas ominosamente diz que é por enredo. Propósitos. Emília desce flutuando e Suzuno a pega antes que ela caia. Mao pergunta o que aconteceu com Alas. Olhando para a espada de Emília, ele fica devastado ao pensar que Gabriel levou Alas. Naquela noite, Mao acende uma fogueira para lamentar Alas. Emília diz-lhe para superar isso, mas ele diz que não consegue. Então ela o surpreende revelando Alas, que o abraça apertado. Mao pergunta se é realmente ela, e ela confirma. Ele percebe que Gabriel nunca a levou embora. Alas explica que só queria pregar-lhe uma peça por um tempo, mas Alas queria vê-lo. Ela pergunta por que ele está chorando, o que Mao nem percebe que está. Alas fica preocupada, perguntando se ele se machucou, mas Chiho diz a ela que o pai está apenas feliz de ver. Gabriel vai descansar em seu apartamento, relaxando e até conversando com sua vizinha antes de voltar para seu quarto para atender um telefonema de um amigo. Ashia e Mao têm uma discussão sobre conseguir uma televisão 4K TV. Ashia diz que eles não precisam de uma TV porque está fora do orçamento deles, mas Mao insiste que eles precisam. Assista da Ashia então sugere que façam uma pesquisa de mercado, já que tem um orçamento. No final, por causa das compras passadas, Mao ganhou alguns pontos na loja onde comprou seus eletrônicos anteriores. Ele consegue gastar mais do que o orçamento que Ashia forneceu. Emília e Chiho voltam para casa, com Suzuno juntando-se para pegar algo na casa de Emília. Elas falam sobre como os rapazes em breve ficarão quebrados devido aos seus hábitos de consumo. Emília diz que isso lhes ensinará uma lição, e Chiho se preocupa com como isso afetará Mao. Ela deseja que todos possam encontrar a felicidade juntos. Depois que Chiho sai, Emília e Suzuno esperam pelo ônibus. Emília se pergunta por quanto tempo sua vida pacífica vai... Por último, Suzuno diz que talvez precisem proteger Mao eventualmente. Emília pergunta o que ela quer dizer. Suzuno explica que o reino demoníaco sabe que Mao está vivo, e os demônios podem sequestrá-lo para restabelecer seu exército em Enti Isla. Mao ainda é um rei, e se solicitado, ele pode não abandonar seus cidadãos, o que significa que ele talvez nunca retorne ao Japão. Emília pergunta se é por isso que Suzuno quer acompanhá-los para pegar a TV. Suzuno afirma, querendo ficar de olho nele e salvar sua vida pacífica. Essa vida de bolha é Mao ficando no Japão, trabalhando duro, enquanto ela e Emília desfrutam de uma vida fácil com bons amigos. Suzuno diz que devem proteger Mao do pior cenário possível. Eles chegam na casa de Emília e Suzuno e Alas ficam intrigados com a televisão. Emília recebe uma ligação de Rika perguntando que tipo de roupas Ashia gosta. Chocada, Emília diz que ele gosta das baratas do supermercado. Rika esclarece que queria saber que tipo de roupa ele acharia fofa em uma mulher. Emília pergunta se há algo acontecendo entre ela e Ashia, mas Rika rapidamente nega, dizendo que ele a convidou para fazer compras, chocando Emília. No dia seguinte, Mao e Ashia se preparam para pegar a TV. Mao pergunta por que Ashia convidou Rika, e ele diz que precisava de uma opinião objetiva de alguém sobre o que está em tendência no Japão, e pediu a pior pessoa para isso. Mao diz que pensava em comprar a TV desde seus primeiros dias de trabalho, e não foi uma decisão apressada. Pois um dia no trabalho, ele ficou confuso quando perguntou a uma criança que veio com os pais qual brinquedo ele queria no seu McLanche feliz, mas ele não sabia que a criança estava se referindo a esta imitação de Digimon. Suzuno pergunta qual é o sentido da história, e ele diz que se tiver uma TV, não ficará confuso da próxima vez. O trio sai para buscar a TV. Gabriel vai à casa deles e se serve de chá da geladeira. Lucifer não se incomoda com a presença de Gabriel. Lucifer pergunta por que Gabriel está lá, já que Mao já saiu. Gabriel diz que veio ver Lucifer. Lucifer diz para ele ser rápido, ou ele mandará uma mensagem para Mao dizendo que ele está lá. Gabriel faz um truque emocional com ele. Ele lembra a Lucifer que ele costumava ser chamado de Filho da Aurora, o mais próximo de Deus, e pergunta por que está servindo a um jovem demônio como Mao. Ele aponta que todos dizem que o poder de Lucifer agora não é nada como era no auge, e pergunta por que Lucifer decidiu cair no reino dos demônios. Lucifer diz que estava entediado, mas agora está se divertindo. Gabriel pergunta se surfar na internet no apartamento é divertido, e Lucifer afirma, dizendo que gosta quando há um novo vazamento de Jujutsu Kaisen. Gabriel diz que veio perguntar sobre o Rei Demônio.
Lúcifer diz que ele pode perguntar ao Mao ele mesmo, mas Gabriel diz que está perguntando sobre o outro rei demônio com quem ele costumava andar, o lendário demônio. Rei, Lúcifer se recusa a responder, dizendo que não está com vontade de falar. Gabriel pergunta por quê, e Lúcifer diz que não é vantajoso para ele falar sobre isso. Ele explica que Gabriel deve entender que se aquele evento não tivesse ocorrido no passado, todos estariam levando uma vida normal agora. Gabriel percebe que é verdade e não insiste mais, mas pergunta se Lúcifer sabe onde estão os tesouros do rei demônio. Lúcifer pergunta se Gabriel ainda está lidando com os fragmentos de Yesod. Gabriel diz que não mais, e que foi retirado do caso porque falhou. Emília compra uma garrafa para o terceiro fragmento, percebendo que eles se atraem. Ela recebeu uma chamada de sua amiga Emerada, que revela ter encontrado a mãe de Emília e que ela também está no Japão. Emerada então explica que a guerra estourou porque o Império Fissarran quer conquistar o continente central, com rumores de demônios em seu exército. Emília considera juntar-se ao conflito, mas Emerada não aconselha a ficar no Japão para preservar seu status de heroína. Emília perguntou como ela sabia que Layla era sua mãe. Emerada diz que descobriu a identidade de Layla após sentir uma conexão em um bar local. Layla visitou Emerada por um tempo e saiu mais tarde, deixando um bilhete expressando gratidão por conhecer a amiga de sua filha. Emília supõe que Layla veio ao Japão para vê-la. Lúcifer dá a Gabriel uma lista dos tesouros do rei demônio em um pedaço de papel. Gabriel pergunta se é tudo, e Lúcifer diz que, por algum motivo, os reis demônios são sempre pobres, e ele duvida que eles tenham algo que vale a pena chamar de tesouros. Gabriel diz a Lúcifer que ele é a razão pela qual o vigilante está recuando, surpreendendo Lúcifer. Gabriel diz que Lúcifer deveria ter previsto isso. Lúcifer pergunta por que todos estão de repente atrás deles. Gabriel joga um pedaço de papel com seu número para Lúcifer, dizendo-lhe para ligar quando se lembrar de algo concreto. Ele agradece a Lúcifer e vai embora. Emília aplica uma força celestial no fragmento dentro da garrafa e, como previu, ele emite uma luz apontando na direção do próximo fragmento. Tiro retorna para casa e se senta para assistir TV. Mas quando a liga, uma luz forte emana dela, deixando-a inconsciente. Asha se encontra com Rika, acompanhado por Mao e Suzuno. Ele apresenta a Rika uma lembrança da viagem e pede ajuda para escolher um telefone móvel. Rika concorda, mas fica surpresa ao saber que eles também precisam de ajuda para escolher uma TV. Ela se oferece para explicar o básico durante o almoço. Rika pergunta sobre as preferências de televisão e o orçamento deles. Mao só quer algo para assistir a programas, e eles revelam seu orçamento. Suzuno sugere um orçamento maior para ela, e Rika garante que podem encontrar opções adequadas. Suzuno expressa gratidão pela ajuda de Rika, mencionando sua falta de familiaridade com eletrônicos japoneses. Rika questiona o histórico de Suzuno devido ao seu comentário sobre eletrônicos japoneses, ao que Suzuno inventa que cresceu no exterior devido a pais missionários antes de se desculpar. No caixa, um cliente e o caixa discutem sobre um garfo. Mao intervém, usando suas habilidades de inglês diretamente do Duolingo para resolver a situação. Rika fica intrigada com a proficiência de Mao em idiomas contrastando com sua falta de familiaridade com 4K. Enquanto isso, o cliente irritado, revelado como o observador, reclama com Gabriel ao telefone por não tê-lo avisado sobre a diferença de idioma. Enquanto isso, Emília segue a luz do fragmento. A luz aponta para um hospital onde ela encontra a mãe de Chihiro do lado de fora. A mãe de Chihiro pergunta se ela também está visitando o hospital e a convida a entrar, levando Emília ao quarto de Chihiro. Emília fica surpresa ao ver Chihiro no hospital. O grupo já comprou suas TVs, mas há uma confusão na loja, pois todas as TVs em exibição quebram após brilharem intensamente. Mao diz a Ashia para levar Rika para casa, o que ele faz. Suzuno pergunta a Mao se ele acha que é magia. Ele não tem certeza, mas sugere que se encontrem com Lucifer e chamem Emília para se juntar a eles. Ele também sugere banir Chihiro do apartamento por um tempo. De repente, o telefone de Suzuno toca e é Emília. Ela informa Suzuno que Chihiro tem envenenamento mágico devido à magia altamente concentrada e está em coma. Mao e Suzuno visitam Chihiro no hospital. A mãe dela relata encontrar Chihiro inconsciente em casa, o que levou a chamar uma ambulância. Emília revela que seguiu a luz do fragmento até o hospital, sem saber se foi intencional. A mãe de Chihiro se ausenta brevemente, pedindo para que tomem conta de Chihiro. Suzuno detecta magia residual em Chihiro, provavelmente de um pulso de força celestial. Ela deu força celestial a Chihiro mais cedo, o que deveria neutralizar a magia. No entanto, Mao questiona como uma humana como Chihiro pode gerar magia. Suzuno teoriza que a força vital de Chihiro se transformou em magia ao entrar em contato com o pulso de força celestial. De repente, as TVs do hospital estilhaçam e eles correm de volta para o quarto da Chihiro. Suzuno explica que os distúrbios são causados por um sonar celestial, mas eles não sabem a sua origem.
Mao e Emília ficarão com Tiro, enquanto Ashia e Suzuno procuram no hospital. Lucifer chega, revelando que o observador é responsável pelas perturbações, usando transmissões de TV para seu sinal. Tiro foi pega em uma das explosões. Lucifer menciona a visita de Gabriel ao local deles, prometendo mais detalhes mais tarde. Eles percebem a gravidade da situação e se preparam para as consequências futuras. Eles se encontram com Mao e Emília, que perguntam por que Gabriel estava no local deles. Lucifer explica que Gabriel não está envolvido com tudo o que está acontecendo e que foi retirado do caso do fragmento de Yesod porque continuava se atrapalhando. Gabriel está procurando os tesouros do Rei Demônio. Emília pergunta a Mao se ele sabe sobre os tesouros. Ele diz que sim, mas não esperava que o céu estivesse procurando por eles tão desesperadamente. Lucifer diz que outro anjo chamado o Observador veio para substituir Gabriel. Suzuno pergunta se ele se refere a Hagel, o Observador, que monitora as ações de todos os outros anjos. Lucifer diz que Hagel não tem uma posição de alto escalão, mas tem o poder de declarar julgamento final. Então ele é responsável por monitorar as ações dos anjos e decidir suas punições. Suzuno se pergunta por que apenas Tiro foi afetada pelo sonar, apesar de ser difundido. Mao revela que a casa de Tiro foi o epicentro de uma explosão de pulso sonar, tornando-a mais suscetível. Ashia questiona a intenção de Hagel com o sonar. Emília revela que o alvo do anjo é a mãe dela, Layla. A mãe da Tio chega, preocupada com um incidente no hospital. Mao garante a segurança da Tio e anuncia a partida deles. Do lado de fora, eles discutem as punições de Hagel. Lucifer explica que Hagel e Sariel privam os anjos de sua imortalidade, banindo-os para Anti-Isla, o que às vezes resulta em sua morte. Emília, segurando a camisa de Lucifer, exige que sua mãe permaneça ileso. Mao diz que duvida do envolvimento de Sariel em machucar a mãe dela. Lucifer confessa incerteza sobre as intenções de Hagel, pois é incomum que o céu envie Hagel para julgar arcanjos em outro reino, embora decida que eles precisam monitorar as ações de Hagel. Movimentos? Ashia pergunta por quê, e Mao explica que não se importa com as relações dos anjos. Mas, como Tio foi machucada por suas ações, ele quer fazer Hagel pagar por fazê-la sofrer, o que todos concordam em ajudar. Suzuno pergunta se Mao sabe como encontrar Hagel. Mao diz que eles têm duas áreas possíveis para verificar, já que Hagel está usando sinais de televisão. No quarto de Tiro, uma senhora de cabelo branco entra e diz a Tiro que ela estará segura, porque seus amigos estão lutando por ela. Ela pega seu anel e coloca no dedo de Tiro, dizendo que Tiro é a razão para dois seres que normalmente são incompatíveis estarem juntos. O grupo sobe um arranha-céu com o objetivo de localizar Hagel disparando um sonar de uma torre de celular próxima. Emília se preocupa que isso afete os celulares da cidade, como aconteceu com as televisões. Lucifer garante a ela que tudo ficará bem se eles não exagerarem. Emília discorda, insistindo que eles apenas procurem as torres manualmente. Ela vai para uma, pedindo aos outros para irem para outra. Mao diz a Suzuno e Lucifer para esperarem como reservas. Ele e Ashia chegam às torres e discutem se devem usar as escadas ou o elevador. Enquanto isso, Emília examina sua torre, questionando sua decisão, quando Alasa alerta sobre a presença de Gabriel ao cair de cima. Emília se prepara para lutar, mas Gabriel desaparece e reaparece atrás dela, apontando o dedo para sua cabeça. Emília fica imóvel, questionando suas intenções. Gabriel nega planejar feri-la, explicando que ele apenas bloqueou as ondas sonoras da torre deles para proteger o sinal de Hagel. Emília exige saber onde Hagel está e o que ele planeja fazer com sua mãe. Gabriel afirma desconhecer, mas oferece informações que poderiam ajudá-la. Embora cética, Emília concorda em ouvir. De volta à torre, Mao e Ashia continuam subindo as escadas, ofegantes de exaustão. Mao sugere que teria sido mais fácil pegar o elevador para subir e descer de escada. Ele promete fazer Hagel pagar se descobrirem que ele estava lá embaixo o tempo todo. Suzuno se preocupa que a luta não tenha começado em nenhum dos torres. Lucifer sugere que eles ainda podem estar procurando, observando os muitos turistas na área. Ele propõe que Suzuno dispare um sonar para localizar Hagel mais rapidamente. Enquanto isso, Tiro acorda no hospital e atende ao telefone tocando. A pessoa que liga informa que o anel em sua mão é um fragmento de Yesod. Gabriel revela que anjos caçam outros anjos para proteger o céu de qualquer ameaça. Emília exige saber por que eles estão atrás de sua mãe. Gabriel explica que o céu vê Emília como uma ameaça devido ao seu nascimento, revelando que sua mãe é um anjo e seu pai um humano. Ele afirma que essa revelação poderia colapsar a fé e a adoração humanas, então eles devem mantê-la em segredo. Emília fica chocada ao saber que seu pai está na Terra, e Gabriel revela que seu pai, Nord Justina, é viva. A pessoa falando com Tiro é Layla. Ela pergunta se Tiro acredita em tudo o que ela contou, e Tiro confirma que sim. Layla então pergunta se Tiro é habilidosa com alguma arma, e Tiro menciona sua proficiência em arco e flecha enquanto se dirige ao topo do prédio.
Enquanto isso, Suzuno bebe algo para reabastecer sua energia sagrada e começa a emitir uma onda de sondagem colocando a mão em um prédio. Poste, Ashia e Mal, que estão descendo no elevador, sentem a onda e estremecem. Suzuno detecta 2 assinaturas, uma pertencente a Emilia e Alas, e a outra, uma estranha na localização de Mal, que ela identifica como Hagel. Lucifer planeja contatar Mal e Emilia, mas Suzuno sente outro sinal se aproximando de Shiro, flutuando até eles em uma bolha de luz. Shiro avisa Suzuno contra disparar outro sonar, alegando que ouviu que sonares perturbam o equilíbrio do mundo, mas não revela sua fonte. Enquanto Suzuno observa 4 luzes se aproximando, ela convoca seu martelo e as destrói, revelando um grupo de anjos. Ela instrui Shiro a fazer o que foi pedido, enquanto ela e Lucifer enfrentam os anjos. Shiro cria um arco e flecha com as mãos, que tomam a forma de luz. Recitando um cântico, ela dispara a flecha no céu, espalhando uma onda antes de... partindo. Suzuno confronta os anjos, dizendo-lhes que não os deixará passar. Eles exigem que ela recue, alegando que suas ações desafiam a vontade de Deus e que eles servem a Gabriel. Suzuno os reprova, afirmando que a vontade de Deus é amar uns aos outros e que ele não os perdoaria por machucar uma garota inocente ou um país pacífico. Ela os desafia a refletirem sobre suas ações e receberem julgamento. Enfurecidos, os anjos atacam Suzuno, mas ela os enfrenta com seu martelo, desafiando os outros a tentarem enfrentá-la. À medida que a onda de Shiro passa sobre as pessoas, elas param para testemunhar o espetáculo. Ashia e Mal correm para fora e veem as pessoas se reunindo para olhar para o céu. Enquanto observam a energia sagrada no céu, ouvem Hagel reclamando do erro de Gabriel. Mal se aproxima de Hagel, que o reconhece da loja de macarrão. Mal fica furioso por Hagel estar no andar de baixo o tempo todo. Quando a energia sagrada atinge o topo da torre, ela chove partículas de luz, fortalecendo Mal e Ashia, fazendo com que se transformem em suas formas demoníacas e congelem a área ao redor. Enquanto isso, Emilia luta para acreditar que seu pai está vivo. Alas pergunta se ela está ferida, mas Emilia assegura que está bem. Então, Alas pergunta o que há de errado, e Emilia confessa que chegou até aqui buscando vingança por seu pai. Mas agora que ele está vivo, ela questiona se esse era o único motivo pelo qual era inimiga de Mal. Mal confronta Hagel, instigando-o a se preparar para uma luta. Gabriel se junta e Hagel o repreende por não revelar que Mal é o rei demônio. Gabriel explica que a energia sagrada pertence a Layla e está concedendo poderes a Mal. Mal pergunta sobre Emilia, e Gabriel informa que ela ainda está lá e talvez não consiga sobreviver devido aos danos que sofreu. Mal questiona o que Gabriel fez a Emilia, e Gabriel afirma que apenas contou a ela sobre seu pai estar vivo. Mal se lembra do rosto choroso de Emilia ao falar sobre vingar seu pai e acusa Gabriel de arruinar o moral das pessoas. Ele se defende, afirmando que ajudou Emilia a focar no quadro maior. Hagel se prepara para sair, mas Mal o soca, derrubando-o para baixo. Ele os repreende por ferirem seu amigo e enfatiza que nem mesmo os demônios podem justificar ferir os sentimentos dos outros como justiça. Hagel declara que se eles querem lutar, ele os deixará para Gabriel e começa a voar embora. Mal tenta persegui-lo, mas Gabriel bloqueia seu caminho, segurando o soco que Mal estava direcionando a ele. Ashia tenta atacar Gabriel, mas ele desvia facilmente das pedras, dizendo a Mao que mesmo com todo o seu poder demoníaco, ele não pode derrotá-lo. Emilia confia em Alas, admitindo que ser uma heroína pode ter sido demais para ela lidar. Alas pergunta se ela não gosta de ser uma heroína, e Emilia explica que, embora nunca tenha gostado muito disso, ser uma heroína a aproximou de Alas, então ela não odeia tanto assim. Ela pergunta a Alas o que ela quer ser, e Alas diz que quer ser Arashuguma, o que Emilia adora, e ela quer fazer sua mãe. Emilia sorri e abraça Alas, pedindo desculpas por ser covarde. Ela então a carrega, sentindo sua vontade de lutar retornar. Gabriel acerta Mao com uma bola de relâmpago, empurrando-o para trás, e diz a Hagel para continuar. Mao instrui Ashia a parar Gabriel, que tira sua espada, apesar de não estar totalmente reformada, afirmando que ainda pode cortar qualquer coisa. Ashia investe contra ele, mas Gabriel desaparece e reaparece atrás de Mao, chamando-os de lutadores diretos. Ele explode Mao, fazendo-o colidir com Ashia. Gabriel revela que eles estiveram lutando com um duplicado o tempo todo, enquanto cria mais clones de si mesmo. De repente, Hagel cai de volta na torre e eles veem que Emilia chegou. Ele pergunta se ela colocou seus sentimentos em ordem, mas ela diz que os deixou de lado enquanto o ataca, derrubando um clone. No entanto, mais clones a cercam e a seguram no lugar. Mao desce voando e agarra o verdadeiro Gabriel, prendendo-o na torre para Emilia atacar. Gabriel o afasta com um golpe, mas Emilia rapidamente o atinge com sua espada, lançando-o para longe e fazendo seus clones desaparecerem. Hagel questiona seus motivos, afirmando que capturar Layla não é da conta deles. Ele é então atingido nas costas por uma flecha disparada por Shiro,
Maol e Emília ficam surpresos com as ações dela. Ragel diz a Layla que ela deveria se revelar e enfrentar as consequências. Suas asas desaparecem de repente, e ele cai no chão enfraquecido. Gabriel lhe diz que é a derrota deles e sugere que eles vão embora, assegurando-lhe que não estão traindo o céu e que evitar uma batalha tão arriscada é o melhor. Ele diz a Tyrell que gostaria de ver como ela e o povo da Terra mudam o mundo antes de partir com o Ragel. Emília pergunta a Tyrell se ela é sua mãe, e Tyrell comunica que sua mãe pede desculpas e diz que está recuperando a mana de Maol e a Shia, pois já perturbou o equilíbrio do mundo. Emília implora: